todos, estamos iniciando mais um bate-papo sobre estratégias quantitativas aqui diretamente no auditório da Direct Invest. Eu sou Ronaldo TG, hoje é dia 27 de março de 2013, já acabando março, né, pessoal? E são 17 horas e 42 minutos e a gente está começando o nosso chat. Eu não tenho muita coisa para comentar sobre filosofia financeira de boteco, como a gente faz sempre. Mas, peraí, deixa eu liberar o chat aqui, pessoal. Pronto. Desculpa aí. Mas, basicamente, uma das coisas que me chamou a atenção hoje, que eu cheguei a comentar aqui com o Roxo, foi uma divulgação de uma notícia ruim em relação à PDG, e misteriosamente a PDG subiu 6% hoje. Então, como sempre, uma coisa que a gente costuma reforçar: tome muito cuidado ao operar notícias ou operar expectativas. A gente nunca sabe quando que uma notícia ruim vai ser boa e quando uma notícia boa vai ser ruim para o mercado. Então, acho que é o único comentário de filosofia financeira de hoje. Acho que é mais para esse lado. O mercado continua mais chatinho, mas atingiu algumas zonas de suporte interessantes, enquanto alguns estão chorando e vendendo lenço. Nós temos aí, eu comecei a fazer uma listinha aqui para a gente dar uma comentada, e eu achei pelo menos 3 ou 4 ações que estão rompendo o topo histórico. Então, para a gente também saber selecionar as coisas aí, saber para que lado olhar, né? Então, é que nem quando você vai numa festa que tem muita mulher bonita, né? Você tem que saber para onde olhar, porque vira e mexe, as pessoas acabam saindo com o traveco da festa quando tem muita oferta. Mas enfim, era só mais um comentário mesmo. Então a palavra de ordem aí é selecionar, seleção de carteira, selecionar os ativos que vai ser operados, e o balanceamento aí, né, o assunto do Roxo na questão aí, saber qual é o peso que a gente vai dar para cada ativo e que lado da porta do banheiro a gente vai estar. Então, era o que a gente tinha comentado. A gente já tem algumas perguntas. O C. Enrich aqui falando boa tarde. O Marcão: oi, Marcão, beleza? Como é que tá? Beleza? O TG poderia comentar Marco Polo, CSN. Sim, a gente dá uma comentada assim, mas eu vou seguir aquele cotidiano, né, que a gente sempre faz. Vou dar uma olhada só no Ibovespa, Petro e Vale, e depois a gente já vai para os pedidos. Outra coisa que eu queria falar, que é quase estou comemorando, vamos dizer assim, é o rastreador do Shark Broker aqui, para quem usa, para quem já viu. Pessoal, é muito bom, é muito bom. Como eu estava falando em selecionar os papéis, para quem tem algum setup já que usa, ficou muito legal. Eu, pelo menos, não conheço uma outra corretora que tenha um rastreador desse. Talvez alguns sites aí, mas não é tão parecido com esse. Mas é muito, muito bom, é surpreendentemente bom. Então eu gostaria, como eu estou ainda no começo, ainda não dei uma boa olhada no rastreador do Shark, né, que agora chama rastreador de candles. Eu vou mostrar para vocês onde fica, mas assim que eu começar a implementar algumas estratégias aqui, a gente vai começar a usar mais o rastreador do Shark, que realmente ficou surpreendentemente bom. E eu gostaria que as pessoas que estão assistindo, o pessoal que costuma assistir a gente, tanto ao vivo quanto pelo YouTube, que mandasse alguma estratégia que usa, alguma estratégia que gosta, de preferências mais simples, para a gente começar do mais básico para o mais sofisticado, para a gente ir implementando no rastreador do Shark. Daí a gente vai salvando as estratégias aqui, e quanto mais gente colaborar, mais estratégias a gente vai ter, mais filtragem a gente vai ter, e a gente pode fazer um comentário, enriquecer o nosso comentário semanal. Mesmo que seja uma coisa simples, o IFR abaixo de tanto, ou estocástico abrindo compra ou abrindo venda, um fechou fora, fechou dentro, uma virada do IFR, cruzamento de média, tudo isso o rastreador do Shark faz de uma maneira simples. Eu ainda não sou ninja em programação e nem estou perto disso, mas eu vou implementando algumas estratégias que eu já conheço, como eu disse, das mais simples para mais sofisticadas, e ao longo dos nossos programas a gente vai tentar enriquecer isso. Então, se alguém quiser, tiver alguma sugestão, TG, fala dessa estratégia, MACD, enfim,
qualquer dessas estratégias, mandem aqui para a gente, manda para o meu e-mail, manda aqui no fórum, e eu vou anotando, e aos poucos a gente vai implementando até a gente ter uma biblioteca legal de estratégias de filtragem, até que a gente possa fazer eventualmente até programas específicos. Hoje nós vamos ver todos os papéis que estão nessa estratégia e vamos escolher quais que estão mais simpáticos, quais estão mais interessantes. É isso, só para a gente comentar. Então, é isso que eu queria falar. Parabéns ao pessoal da Directa, parabéns ao pessoal da Caixa aí, pessoal de TI. Ficou realmente muito, muito bom. E a ideia é que fique cada vez melhor. Em breve a gente também vai ter muitas boas surpresas. Eu acho que já falei demais, né? Como sempre, eu sempre falo mais do que eu queria. Eu vou mudar aqui para a tela e a gente vai começar com um comentário. Sintam-se à vontade para fazer questionamentos, perguntas, críticas e coisas do gênero. A gente está aqui para ajudar e aprender junto com vocês. Na tela da Atena, é isso aí, vamos embora. Então, aqui a gente está na tela, não sei se está bom para todo mundo, está todo mundo me ouvindo, o áudio está bom, como é que tá, pessoal, por favor, quem está assistindo aí, fala comigo, vê se está em ordem, se eu estou falando para as paredes, se o áudio está muito ruim, mas é isso, a gente está aqui, esse daqui é um gráfico do Ibovespa, está um pouquinho rabiscado, né, que eu já tinha, valeu Henrique, valeu, eu já tinha dado uma rabiscada no Ibovespa. Aqui a gente tem a perna de baixa, né, a última perna de baixa que é desde do começo do ano, chegou a fazer um fundo, perdemos esse fundo tanto em fechamento quanto em mínima, mas batemos, mania de falar no plural, mas o Ibovespa bateu naquela longa linha que eu já tinha desenhado faz não sei quanto tempo, né, deixa eu ver isso aqui, se é isso mesmo, que eu já tinha desenhado há muito tempo, uma linha de tendência aqui do Ibovespa, né? A gente já vem falando dessa linha há algum tempo, essa linha aqui. O Ibovespa chegou a bater nessa linha, ontem perdeu essa linha, né? Assim, dando um sinal mais negativo, mas também era uma zona de um suporte um pouco mais forte que esses 55 mil pontos, 55 mil e uns quebradinhos aí, chegou a perder em fechamento, mas anteontem, o Ibovespa deu uma reagida, se bem que, para não falar que a gente é poliana, se bem que eu notei isso ontem, com um volume muito abaixo da média, o mercado bem desanimado mesmo, de uma maneira geral, mas o fato é que ontem agulhou uma banda de Bollinger e agulhou a linha de tendência de alta aqui de um prazo um pouco mais longo, e ontem já tivemos rompimento da máxima e hoje também o rompimento da máxima de ontem. Então temos aqui primeiro objetivo cumprido hoje, que seria no fundo perdido dos 56 mil pontos, e o segundo objetivo aqui, a média de 21, e se continuar subindo, o terceiro objetivo lá em cima nos 59 mil, 60 mil pontos, que continua sendo a retração lá de 50% do Fibonacci, mas é o topo anterior aqui, no caso de uma movimentação de alta mais intensa. O acumulação e distribuição aqui não dando nenhuma dica, simplesmente a formação do fundo. Então aqui, como eu sempre falo, né, para a gente saber que foi um fundo, a gente só fica sabendo 2 dias depois, assim como a gente só fica sabendo 2 dias depois que foi um topo, né? Então, mas sem dúvida mesmo com volume baixo, é assim que as tendências se revertem, mas no prazo um pouco mais longo, o Ibovespa continua preso aqui dentro desses 55 e 63 aqui em cima, né, no prazo um pouco mais longo do que a gente está comentando, e no prazo mais longo ainda tem aquele fundo lá no fundo de 2012, fazendo, nem 2012, até antes, né? Fundo de 2011, isso, no fundo lá de 2011, traçando uma reta, é onde o Ibovespa bate e volta para ficar preso nesse longo canal de uma tendência de alta um pouco mais longa. E fora isso, olhando mais longe ainda, o Ibovespa preso lá dentro daquele trianglão, o temido trianglão aqui que a gente sempre comenta também, já faz tempo que a gente está comentando nesse trianglão, que é onde está traçado aqui, que eu já fiz esse traçado há alguns meses. Então, mesmo que a análise técnica não funcione assim como essas coisas, segundo a nossa visão, né, continua preso nessa congestão aqui em forma de triângulo, não consegue ultrapassar nem essa linha de tendência de baixa aqui em cima, a linha de tendência de topos descendentes principais, e nem essa linha de fundos ascendentes preso dentro desse triângulo. Com rompimento para qualquer dos lados aí tende a reforçar essa movimentação, e
particularmente uma visão minha só, né, talvez uma opinião, enfim, que o Ibovespa só com a superação dos 63, 64 mil pontos aqui possa tomar algum impulso para testar lá de novo os 70 mil ou 74 mil pontos, que é os topos anteriores aí. Ao contrário, para não falar de novo, sempre exercitando o antipolianismo, a perda desse patamar dos 55 traria o índice primeiro para 51 mil pontos aqui embaixo e depois lá para os 48. E já alguns analistas técnicos, aí, inclusive o Márcio Noronha, falando que a perda desse fundo aqui levaria o índice lá para o fundo de 2008 novamente, em torno dos 29 mil pontos. Mas isso é uma opinião, é lógico que a gente opera aí o que está acontecendo no momento, a gente simplesmente é reativo ao mercado, não tenta prever nada, nem tenta imaginar o que pode estar fazendo. A gente opera o que acontece e não o que pode acontecer. Acho que o que tinha para falar do índice é mais ou menos isso. Demos uma visão positiva e uma visão negativa, para não falar que a gente é tendencioso e nem está testando para nenhum dos lados. Sem mais, vamos lá, Petro e Vale, rapidinho, tentar ser um pouquinho menos enrolado. A Petrobras, depois do fundo dos 16,40 aqui, fez uma congestão de 5 dias, rompeu em gap, né, voltou para a congestão anterior, que foi rompida em gap também, e agora já testou a banda superior de Bollinger aqui em cima, tem uma resistência em 19,60, então uma compra mais segura na Petrobras, o que indicaria uma reversão de tendência de curto prazo só acima dos 19,60. Por enquanto, ela rompeu com aquele nosso velho problema, né? Rompeu, só que rompeu em gap e agora congestionou, a média de 21 já está encostando nos preços, então a partir de agora começar a ficar mais atento aí, se bem que as bandas ainda não fecharam, é possível que fechem mais, então também é possível que a Petrobras fique congestionada nessa faixa de preço entre a banda superior de Bollinger e a média de 21 aqui, né? Então sempre lembrando, bandas e médias, cada um usa os seus valores. Como a gente pode ver, os volumes descendentes aqui, né, indicando o desânimo do mercado, a acumulação aqui já perdeu, todos os fundos anteriores já estão trabalhando abaixo dos fundos anteriores, o que não deixa de ser um pouco, ficar atento aí para rompimentos, que nem diz, está mais com cara que vai romper para baixo do que para cima, mas isso não quer dizer nada, não é uma previsão, é simplesmente uma observação. No caso de rompimento para baixo da média de 21 aqui nos 18,30, que é o topinho anterior, é muito provável vir testar de novo o fundo lá dos 16, que é a banda de Bollinger inferior. Mas também, como a gente fala, que o mercado sempre segue o caminho de maior estrago, quando todo mundo está esperando romper para baixo, rompe para cima e dá o corner na galera. É para isso que serve, né? Então, quem puder falar de Petro é isso. Vamos para a Vale rapidinho. De novo, a Vale continua sendo dentro dessa tendência de baixa determinada por essa linha de tendência e a média de 21 aqui. Aparentemente encontrou um fundo aqui que começa a congestionar de uma maneira mais interessante aqui no fundo. Já achamos um fundo também no acumulação. Hoje, o fechamento hoje já poderia ter dado uma entrada aí mais adiantada de rompimento de congestão de fundo, ter ou não, já são 5, 6 dias de congestão, e hoje a gente fez a Vale fez o primeiro fechamento acima dos 33 e 34, que é o topinho da congestão. A parte negativa é que ela parou em cima dos 33,66 lá, que era o suporte anterior, né, que era o fundo da congestão perdida aqui, e próximo da média de 21 e próximo da linha de tendência aqui que une a linha de tendência baixa que une os topos descendentes aqui da Vale. Então, como é uma zona de múltiplas resistências, né, tem muitas resistências aí, vai ter que ter uma certa força para superar esse patamar dos 33,60, 33,70 aí, que já serviu como suporte anteriormente, como uma média apontada para baixo, uma tendência de baixa consolidada no diário, lembrando sempre que a Vale continua dentro da mesma congestão monstra há meses, que é em torno dos 32,60, 33 reais, até lá em cima os 41.
simplesmente agora está na base dessa congestão. A gente já tinha comentado nos chats anteriores que já há algum tempo essa zona entre 30 e 33 reais aqui, sempre que a Vale atingiu essa zona, não ficou por lá muito tempo, talvez com exceção ali de agosto do ano passado e de um período anterior aqui. A Vale não frequenta essa zona de preços por muito tempo. Então, para quem esteja pensando num prazo um pouco maior, essa zona seria uma zona interessante aí de compras, tal, simplesmente pelo histórico de preços que indica que a Vale, sempre que bate nesse preço de 30, 30 e poucos, ela não fica muito tempo aí, ela sempre tende a reverter. Mas é inequívoca a tendência de baixa no diário, né, pelo menos desde o começo do ano. A Vale já caiu de R$ 42 para 31, ou seja, caiu uns 20%, 20, 25% aí em todo esse tempo. Uma ótima para quem comprou put, que agora já está com uma certa liquidez, ou para quem se protegeu fazendo lançamentos cobertos aí, vai poder comprar um pouquinho mais de Vale mais barato, ou está com uma perda um pouco menor do que o resto. E fora isso, aquela estratégia que o Roxo sempre fala no chat básico de opções aí, fazer uma trava de baixa levemente fora do dinheiro, ou no dinheiro fora do dinheiro, também pode estar adquirindo papel a preços módicos aí, e com isso poder se garantir com mais travas aí, com uma quantidade maior de travas. Simplesmente é uma questão de estratégia, como a gente fala. Então agora já tinha falado, vou mostrar só o comentário que eu tinha feito. PDG, né? PDGR3 hoje, saiu uma notícia ruim de PDG. Então, como vocês podem ver, a notícia foi ruim, ela só subiu no final das contas aqui 5,4% e com volume, vamos dizer assim, levemente acima da média, uma coisa de 3 vezes a média de 21, rompendo uma congestão aqui. A compra já tinha dessa congestão, já foi ontem com volume acima da média, com um candle, um candle mais direcional e próximo de uma congestão de muito tempo, né? A PDG já vem congestionada há muito tempo. Primeira resistência, ela já bateu hoje em torno dos R$ 3,20, e a próxima resistência é lá em cima nos R$ 3,65, né? Então, a entrada já tinha uma primeira entrada ontem, né? Para quem quiser, já teve uma entrada, não fechou fora, fechou dentro aqui, razoavelmente afastado da média, né? Aqui a gente já tem, no dia 20, a gente teve uma mínima aí de fechou em 2,75 e a média em torno de 3, né? Então já teria dado uma entrada aqui em afastamento da média pelo fechou fora, fechou dentro, fez um zigue-zague aqui leve de 2, 3 dias e ontem fechou acima da máxima. Então poderia ter dado a entrada para quem faz aquela operação candle a candle, né? Para quem acompanha o mercado todo dia, já teria entrado aí no gráfico diário. E hoje foi recompensado pela má notícia que teve e esse pequeno candle. Primeiro objetivo já cumprido, né? Que era o topo da congestão anterior. Se traçar uma linha para cá, ela já bateu nessa linha, e o próximo seria lá em cima no topo da congestão em 3,60, 3,70. Era só para mostrar. Fora isso, as que estão rompendo topo histórico, tem a BCB4, que é uma small aí, não tem tanta movimentação. Deixa eu ver qual que eu vi. A RTR3, né, que era a OHB, é isso, mas opa, foi demais. Temos um rompimento, né, Arterius 3 aqui, Arterius, sei lá como é que fala isso, mas enfim, aqui a gente ontem teve um rompimento em fechamento, mas a gente já tinha feito aqui um candle de dúvida em cima da banda de Bollinger e em zona de resistência, rompimento da máxima desse candle com o volume seria interessante. Ontem não teve tanto volume nem hoje, mas o mercado todo está depreciado como, né, no geral. O fato é que rompeu ontem em fechamento e hoje rompeu a máxima de ontem, poderia ter adicionado. Vamos ficar de olho aqui, um trade de rompimento em ARTR4. Uma que me chamou atenção no zóio aqui de ontem é o Banco do Brasil, fazendo um padrãozinho conhecido aí, o cup handle, né? Mas está fazendo já fez um big couple, um médio couple, agora está fazendo um médio handle aqui. O fato é que está flertando com a resistência em torno de 27,20, próximo à média de 20 já
de 21 já se aproximou, então a gente fica aí bem ligado, um fechamento acima de 27,41, ou até para quem for mais quiser arriscar aí, fazer uma primeira entrada antecipada, as bandas de Bollinger bem estreitas, um fechamento acima de 27,10 poderia dar um trade interessante de rompimento. O ideal seria que fosse com volume, né? E a média está muito próxima e o padrão está quase um padrão de livro aí, né? O padrão da xícara e asinha da xícara, já tem uma asinha, duas asinhas, já está na terceira asinha, e esses 27,10 aí era a resistência anterior, no qual ele testou aqui, chegou a fechar um dia, mas não sustentou, bateu na média de 21, congestionou, então isso aqui é um padrão bem interessante para rompimento, eu diria em torno de 27, hoje fechou quanto? Vamos lá, fechou 26,90, bateu a máxima em 27,10, então uma entrada já seria um fechamento acima dos 27,10, já poderia fazer uma entrada com um terço da posição, ou fazer uma pequena posição nisso, e o rompimento, daí não precisa nem ser em fechamento, o rompimento dessa máxima aqui em 27,35 adiciona posições. Qual o motivo? Teria só que ter um volume um pouco maior, mas o motivo, a acumulação está bem inclinado também, indicando a entrada de grana aí pelo indicador, a congestão muito próxima da média de 21 e a diminuição da volatilidade pela distância das bandas de Bollinger. Essa chamou bastante atenção para rompimento. Para não falar que a gente não fala dos outros, eu também dando uma sapeada aqui, chamou atenção BISA 3, que também não tem tanto, não é essa liquidez toda, mas em torno de 15 milhões de média, tá bom, né? Não está tão mal. Ela vem numa tendência de baixa, chegou a fazer anteriormente um fechou fora, fechou dentro aqui, mas não tinha distância ideal da média, e na segunda-feira a gente fez essa distância ideal aí da média, que seria em torno daqui de 2,95 para 2,39, né? A volatilidade dela estava em torno de 40 e poucos por cento, então já temos uma distância aí de quase 25%, 29%, enfim, eu fiz as contas em casa aí, mas de cabeça é isso aí. Vamos lá, de 2,93 para 2,39, né? São 60 centavos em 3 reais, dá aproximadamente 30% mesmo, eu tinha achado 25, 29, mas é por aí mesmo. E além do que, ela fechou, na segunda-feira ela fechou abaixo da banda inferior de Bollinger, e ontem fez um candle para dentro, então a gente tem o fechou fora, fechou dentro, a gente tem a distância da média de 21, e hoje a gente teve um rompimento da máxima, então basicamente a gente já teria as 3 posições montadas aqui em BISA, com o objetivo na média de 21, que coincidentemente fica muito próxima do fundo anterior perdido aqui, que aqui foi um trade de rompimento, claríssimo também, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Esse trade de rompimento bateu na média de 21, perdeu a mínima e perdeu a congestão. Então ela já teria um trade de rompimento desde os 2,88, chegou nos 2,29, já podia inverter aqui e fazer um trade de retorno à média na BISA, e com uma liquidez razoável de 16 milhões hoje, em média de 15 milhões e 500, não é tão mal assim. Essa me chamou bastante atenção para retorno à média. Fora isso, a gente tem Allianz fazendo fechou fora, fechou dentro, um monte delas fazendo fechou fora, fechou dentro, teve numa tendência de queda e fechando positivo ontem e hoje, como eu disse, se bem que com volume um pouco abaixo da média no geral aí. No caso da Fibria não, temos um volume bom, como eu disse, a única coisa que não foi tão bom assim foi o volume, mas mesmo assim, na segunda-feira a gente teve um volume acima da média, né? Teve, deixa eu ver aqui, olhar mais ou menos, teve quase 20 milhões para uma média de 16, 15 e pouco, já é quase um quarto a mais, um terço a mais, 30% a mais, já é interessante, já ficaria pelo setup. Agora, com a posição já montada, stop abaixo dos 2,40 aqui, 2,39, né? Ou para quem já está com algum lucro, quiser ir puxando pela mínima, aí vai da estratégia de cada um, mas o objetivo é lá próximo da média de 21, que hoje está em 2,88, tira 1%, 2,85 para não ser ter tanta soberba, mas para quem está com preço médio em torno de 2,50, 2,80 já é um bom trade de retorno à média. Então vamos, acho que essa vez tem mais algumas que chamaram a atenção, mas acho que já deu para dar uma boa
uma boa geral nessas aí. Então vamos lá, o Marcão pediu Pomo 4, vamos dar uma olhada na Pomo também. Vamos lá, se eu consigo. Deixa eu pegar o template aqui. Não vou conseguir fazer o template, mas não tem problema. Eu atualizei aqui o Shark não atualiza para mim. Então, a Pomo fazendo zigue-zagues ascendentes, né? Vamos nesse template mesmo para não ter. Vamos ver se eu consigo. Esse aqui está melhor, massa. Esse aqui já está mais com o jeitinho que eu falo. Ela vem fazendo zigue-zagues ascendentes, chegou a romper um topo, mas não sustentou, voltou para testar a média e agora batendo hoje ela fechou praticamente em cima do topo anterior, né, Marcão? É isso? Vamos lá, em 14,13 é a máxima e hoje ela fechou 14,15. A proximidade da média de 21 ok, confere, o volume ok, confere, então poderia dar um trade de rompimento na Marco Polo aqui hoje, com a entrada hoje aproximadamente ao preço do final, mas para quem já gosta da Marco Polo e ela já está em tendência de alta aqui com topos e fundos ascendentes, no geral, né, se a gente fizer o zigue-zague, já poderia ter feito uma compra de recuo, né, aqui na superação do candle que bateu na média de 21. Então já teria uma posição montada ou uma outra posição montada quando a média curta se aproximou da média longa e rompeu aqui, mas o fato é que no desenho, né, nos níveis de suporte e resistência, a compra seria hoje no fechamento. E com o volume hoje foi interessante, poderia começar, né, fazer uma posição nela já no fechamento. O lado negativo é que as bandas não deu tempo das bandas fecharem, então não teve aquela contração de volatilidade, aquele movimento todo para cima. Eu acreditaria mais nela para uma compra de recuo, né? Comprar próximo da média de 21 aqui e o rompimento da máxima do candle que tocou a média, enfim. E na zona de resistência anterior, que era os 13,64, 13,70 aqui, né? Essa aproximação da média curta, da média de 21 é interessante. A hora que ela virasse para cima, poderia comprar, fazer uma posição. E a outra é o rompimento aqui do topo histórico dela, e hoje ela rompeu o topo histórico em torno de, que era os 14,13, né, R$14,13, e hoje ela fechou 14,15. Só tomar cuidado para ver se não foi só uma distorção no fechamento, mas o fato é que ela rompeu, o volume foi bem razoável aí da Marco Polo hoje. Também é um trade legal. E a outra que o Marcão pediu foi CSN3. Coitada, como estão batendo na CSN, né? Impressionante. Parece que para quem olha, parece que a CSN faliu. A CSN fez uma movimentação típica, né? Teve um rompimento, fez um candle de reversão próximo da banda de Bollinger, perdeu a mínima do candle, perdeu a média de 21, as médias cruzaram para baixo, que seria o inverso, né, do que aconteceu ali na Marco Polo que a gente estava falando, e no dia 19, né, semana passada, ela fez um rompimento para baixo aqui, um típico trade de rompimento, e agora ela vai dando uma congestionada, ou como os analistas técnicos gostam de dizer, vai dando uma derivada aí na movimentação e aparentemente querendo congestionar. Olhando aqui para os indicadores que eu tenho aqui, que é o estocástico e o IFR, que são indicadores de retorno à média, e o estocástico também dá para ser usado como tendência, ela ainda está derivando, ela vai caindo levemente sem aumentar muito a volatilidade. Isso não é uma coisa muito legal. Aqui a gente não tem agora não tem nenhum tipo de estratégia que a gente possa usar nem para compra nem para venda, porque a venda já foi dada lá em cima e aí poderia ter sido aumentada as posições na perda de uma zona de resistência, de suporte aqui nos 9,58, agora chegou lá nos 9,09, hoje chegou a perder os 9 em 8,90. Aqui a gente também é meio tarde demais para vender, mas não tem nenhum sinal de compra ainda, claro, para a CSN. Então, para quem está com CSN, se não vendeu até agora, não é agora que vai vender, precisa dar um sinal mais claro.
o IFR no meio do caminho, também não tá em nível mínimo nem em nível máximo, e o estocástico lá embaixo, lá em torno dos 6, né, que é também um valor razoavelmente baixo aí, mas não está indicando nada. Aparentemente, como a gente sempre faz, espera formar uma congestão, né, ou pelo menos se entrar em tendência, escolhe um limite da dor para sair, mas isso aqui está me parecendo uma congestão inclinada aí, que é um pouco mais difícil de operar, não é tão simples. Congestão inclinada é ótimo, mas é exatamente isso. Ela não está em tendência, ela faz uns candles para cima, um candle para baixo e um monte de candle de dúvida no meio. Os candles direcionais para baixo indicam um desânimo do mercado em relação ao papel. O árbitro está pedindo equatorial 3, é isso? Equatorial, né, árbitro? Beleza, vamos lá dar uma olhada, tentar ser mais dinâmico aqui, ver se eu consigo colocar. Voltou, massa. Eu nunca sei por que acontece isso, mas eu sei que acontece. Bem, equatorial chegou a fazer uma boa perna de alta, né, nesses últimos tempos. Deixa eu ver se é isso mesmo, dia de hoje, tudo certo. Às vezes o cara fica falando, nem existe mais ação, o cara está comentando ação que não existe. Mas enfim, o que poderia fazer aqui? Qual seria a estratégia? Tem uma tendência de alta clara aqui, com os recuos, né? Toda vez que a média recua aqui em cima das congestões, fez uma máxima em torno de R$ 20,90, bateu na banda de Bollinger aqui e no dia 20, semana passada, teve um dia mais direcional. Se a gente reparar bem, perdeu a média de 21, testou a média de 50, bateu na banda de Bollinger, a banda de Bollinger ameaçando estreitar e já está no terceiro, quarto dia de uma congestão. O que fazer nessa época, nessa situação? Como eu sempre falo que a gente comenta cenário, aqui a gente não fala de papel, a gente costuma comentar cenários. Bem, aqui para mim está muito claro, congestionou no curto prazo, né? Depois a gente pode olhar no prazo mais longo, mas no curto prazo ela congestionou. Tem uma mínima em 19,35, é isso? 19,30, 31 e a congestão, que é a mínima do candlezão que produziu o movimento. Chegou a fazer um pseudo harami aqui, né? Fez um candle mais direcional de baixa e um candle pequeno de alta, mas agora vem com vários candles menores, com vários candles de dúvida, né? De indefinição, mas o fato é, rompendo 20, vamos ver se é isso, 20 e 21, um fechamento acima do 20,21, que já é a média de 21 aqui, que agora começa a ficar mais horizontal, rompendo a média de 21, que seria a máxima do candle também em 20,21, seria uma compra com um primeiro objetivo na banda de cima de Bollinger e no topo da congestão anterior, aí, que é os 20,90. De 20,20 para 20,90 já são 70 centavos em R$20, já dá os famosos 3,5%, já pode fazer uma realização parcial e esperar algum sinal se ela rompe esse topo aqui ou se ela volta para dentro da congestão. Então eu não sei se você está comprado ou se você está querendo entrar, é uma situação que eu gosto de operar, essa parte de ter a congestão. Fez uma congestãozinha, se ela perder aqui, indica que ela perdeu a média de 50, pode vir buscar o fundo da congestão lá embaixo, nos 17, e até a próxima média. Mas daí, necessariamente, as bandas teriam que estar abrindo. Aqui as bandas estão paralelas, a média está quase horizontal, não virou para baixo ainda, então não teria nenhum indicativo de abrir uma venda nela no caso. O fato é que, rompendo para baixo os 19,30 ou rompendo para cima os 20,21, você faz uma compra ou uma venda, né? Respectivamente, uma venda e uma compra, e com os objetivos já falados. Primeiro objetivo para venda nos 18, depois nos 17,40, depois lá embaixo nos 16, daí fazendo as realizações parciais, entradas parciais, e na compra, rompimento da média de 21 com objetivo no topo anterior e na banda superior de Bollinger. O Herbert está falando nem comprado nem vendido. Você só gosta do papel, Herbert, é isso, não tem nada. Mas dá uma olhada, aquelas outras que eu falei, eu acho que estão mais interessantes, assim, essa aqui está mais em dúvida, né? Ó, deixa eu ver, só para não estar falando, a mesma liquidez, né, que a gente tinha falado lá da Bisa, 13, 15 milhões, então acho que já está, eu acho que no caso do retorno à média e do rompimento, você gosta mais de rompimento ou retorno à média, onde você sente mais à vontade. O fato é que as elétricas, né, ainda estão sofrendo muito, né, com a parte da intervenção, com a falta de transparência aí na condução da política.
Então, geralmente, aquela história do mercado não gosta muito de águas caudalosas, né? Eu acho que tem coisas bastante interessantes, que é o que eu estou falando sobre fazer o filtro aí, fazer a pesquisa, usar o rastreador para a gente ter algumas possibilidades, e entre as possibilidades poder escolher melhor. Eu não vejo não me parece tão interessante, parece muito justo, né? Assim, eu vou entrar na Equatorial no rompimento em busca do topo histórico aqui, está muito perto, né? Tem aqueles 3,5%, e ela vem, então aí a gente vai olhar, e ela vem de uma alta consistente, né? Já faz algum tempo, né? Ela vem numa franca tendência de alta, vamos dizer. Então, para trabalhar, se eu fosse trabalhar, eu tenderia a trabalhar comprado pela tendência de longo prazo que ela está, né? Ela vem numa longa tendência de alta, então facilita. Enquanto não houver uma reversão de tendência, eu procuro trabalhar, então, olhando até as médias mais longas. Se a gente olhar a média de 50 e a média de 200, estão ascendentes. Ela está trabalhando acima da média de 200. Então, aparentemente, ela está em modo compra. Então, eu vou comprar todos os recuos. Então, ela já teve uma compra que foi o recuo até a média de 50. Se a gente olhar a média de 50 servindo como suporte nela, ela perdeu aqui por um período, mas logo voltou assim a ser como suporte a média de 50, já teria dado uma compra de recuo, né? Recuo dentro de uma tendência de alta, que ela se encontra inequívoca, né? Clara, não preciso nem explicar, não tem nem explicação, né? É o óbvio, mas enfim, ela está dentro de uma tendência de alta longa. Então eu tendo a trabalhar no modo compra, porque ela está numa tendência de alta com topos ascendentes. Eventualmente a média como ela é menos líquida, a média de 21 não serve tanto como suporte, serve quase como média mesmo, né? Como uma guia. E a média de 50, a média de 21 e a média de 50 aí sim serve como um bom suporte, ou pelo menos como uma boa zona de compras para ela ao longo de toda a tendência de alta. Isso não significa que vai continuar assim, simplesmente é que quando a tendência é de alta, no caso da Equatorial, a média de 50, depois desse rompimento lá no começo de 2012, a média de 50 sempre que teve um recuo até ela, acabou sendo uma boa compra, né, olhando na tendência. Eu acho que é isso aí. Se tiver mais alguma dúvida, por favor, Hamilton, pode falar. Eu não tinha, vamos lá, vou pegar algumas das que eu tinha anotado. Essa daqui é Brazilian Foods, chamou um pouquinho a atenção pela congestão, né? O mesmo caso da Equatorial, só que bem mais líquida, né? Ela fez um topo histórico, a média curta recuou, ela bateu na banda de Bollinger, agora ela congestionou. Então aqui também é o caso da Marco Polo que a gente estava citando. Ela fez um recuo, veio para baixo, congestionou novamente, e agora ela está próximo do rompimento com as bandas de Bollinger bem estreitas e próximo da média de 21. Então, uma primeira entrada acima dos 45,33, 45,35, e como aqui esses 45,35 já é uma zona de resistência, teria que ter entrada de volume, que não é o caso, ou o teste lá dos 46,70, né? Mas aqui também ela está numa longa tendência de alta, fez um recuo, congestionou e agora as bandas estão bem estreitas. Tá também interessante para alguma compra de rompimento aí, no caso da Brazilian Foods, né? É quase uma congestão em forma de triângulo, etc, mas eu não gosto disso, né? Como eu sempre falo, eu gosto mais de congestões horizontais, ou pelo menos fica mais claro de ver. Se a gente der um zoom out aqui, já dá para ver que desde o meio do ano passado ela está numa franca tendência de alta também, então acima da média de 200, lembrando, acima da média de 200 numa tendência de alta, dá para comprar todos os recuos ou ter algum setup de compra de recuo aqui, e agora ela está numa congestão desde o começo do ano, assim como praticamente todo o mercado. Ela fez uma longa perna de baixa, uma perna não tão longa aqui, até o começo do mês, e agora dá uma congestionada. Então esse é um cenário interessante para compra, uma empresa boa em tendência de alta, com as médias aqui sambando,
né, aquela famosa pseudo-agulhada do Didi aqui, famosa contração de volatilidade com as médias costurando, então me chamou bastante atenção. O ponto negativo no caso da Brazilian Foods é o volume, mas como o mercado todo está com um volume um pouco menor, talvez não seja tão importante, mas idealmente teria que ter uma entrada de volume para romper esses patamares de preço, que é onde ela já está sambando desde o começo do ano, em torno dos R$46 aí. Então, quem quiser antecipar, né, que é uma coisa que a gente não recomenda, não indica, né, mas uma primeira entrada com uma parte do capital acima dos 45,30, 45,35 e depois a complementação da posição. Aí sim será bom ter uma entrada de volume, ter candles mais longos, etc., acima dos 46,80, 46,75, que seria o topo, né, do movimento anterior aí. Bem, essas são as que chamaram a atenção. Se tiver mais alguma, se os amigos quiserem pedir mais alguma coisa ou mais algum comentário, quiserem discordar ou concordar do que eu disse, eu tenho tinha algumas que eu tinha separado aí também para olhar, mas acho que já deu para dar uma boa geral no mercado. Como eu disse, a minha intenção é que ao longo do tempo aí, nos próximos meses aí, a gente consiga fazer um banco ali de estratégias e de setups que a gente dê uma olhada mais rapidamente utilizando o rastreador, mas como é uma coisa muito nova, né, eu tive que reinstalar hoje o Shark versão nova, aí não deu nem para configurar direito o Shark aqui no escritório, mas de qualquer maneira eu imagino que mais um tempinho aí, mais um mês ou mais algumas semanas, a gente consiga implementar vou colocar na minha cara, né? Eu acho que mais um tempo a gente consegue implementar algumas estratégias, então peço para os amigos, quem quiser me mandar o e-mail, tgkraus@rocks.com.br, ou se não, pede no chat e a gente vai montando um banco de setups aqui. Eu vou começar a fazer porque eu me desanimo, eu tenho uns 200 setups escritos ou anotados ou rascunhados, e até eu colocar tudo aqui vai demorar mais de ano. Então, para quem já quiser, falar, TG, coloca estratégia do IFR, TG, coloca estratégia de retorno à média, coloca uma estratégia de rompimento, coloca uma estratégia do Joy de Napoli, tem todo esse pessoal que trada é meio narcisista, né? Todo mundo põe o próprio nome na estratégia. Eu vou ver se eu invento uma estratégia do TG aqui para colocar, né, a agulhada do Didi, não sei o que. Eu vou ver se eu invento a estratégia do TG para algum, né, para rompimento e retorno à média, e a gente implementa aí no rastreador. Pessoal, obrigado. São 18 horas e 24 minutos, falamos 45 minutos, acho que tá bom, já cansei vocês demais. E eu agradeço a presença de todos, agradeço as perguntas, valeu árbitro, valeu Marcão, valeu Senrich, enfim. Amanhã tem chat do Roxo, comentário semanal e o chat avançado de opções. Semana que vem programação normal. Da minha parte, bom final de semana, boa Páscoa a todos, boa Sexta-feira Santa. Agora com Papa Novo, né, meu? Vamos em paz, o Senhor nos acompanha. É isso aí, pessoal, valeu, obrigado, até a próxima.